Pronto, já está gravando, então vamos voltar à apresentação. Então vamos aqui aos contemporâneos do cubismo, né? A origem da vanguarda. A origem da vanguarda é esses cubistas que fazem a revolução na forma, no desenho, introduzindo a colagem, e a revolução também na escultura, né? Com Picasso. E a revolução da cor, que começa lá com os impressionistas, passa pelos pós-impressionistas, então ela vai se concluir com os fauvistas, né? Digamos, em termos de forma, você tem uma liberdade total aqui do uso das formas, né? Do desenho, é muito livre, né? Mas aqui o importante realmente são as cores, né? São as cores, essa liberdade com o desenho, né? As figuras são bastante simplificadas, a gente vê uma paisagem, né? Uma praia, uma coisa idílica, vários grupos, mulheres, né? Os maiores estão mais próximos, mas isso não é exatamente respeitado, né? Por exemplo, essa daqui está no mesmo plano, é bem menor, não é? Digamos, como um espaço de paisagem, né? Não tem um rompimento na forma, né? Digamos, o novo aí é o uso da cor, né? Isso daqui é o Matisse, o grande pintor fauve, né? O mais importante de todos, que influenciou a arte do século XX, né? A obra do Matisse é muito extensa, né? Aí você tem um retrato, né? Em termos de forma, não tem nada de novidade, mas a cor é, né, totalmente inusitada, a cor para um rosto, para um retrato. E, aliás, né, um dos retratos, assim, que isso aqui é a esposa dele, a Madame Matisse, né? Um dos retratos dele foi um escândalo quando foi exposto exatamente pelo rosto pintado, né? Porque se associava o rosto pintado à prostituição. Eu acho que não é esse daqui, não, né? Então, veja aqui, a cor, né? Essa cor maravilhosa, magnífica, né? Cores fortes, contrastantes, sensuais, né? São dos Fauves. Isso, para a época, era muito chocante. Né? É toda uma pesquisa, né, com a cor. A forma é simplificada, né? Então, você tem aqui um espaço de um quarto com uma mulher deitada, né? Tem uma mesa com um aquário com peixinhos vermelhos, tem flores, tem a cortina, tem ali, né, uma prateleira, né? Mas isso é construído, né? A forma é o mínimo possível, é construída essencialmente com a cor, né? Uma cor muito simples, muito espontânea, né? A, mas muito inteligente, né? O Matisse é um mestre da cor, é um super colorista. As formas são, vamos dizer, simplificadas, né? São formas geométricas, né? Há uma certa geometrização, mas daqui o fundamental é a cor, né? Ou seja, com os fauves e os expressionistas, o uso, vamos dizer, totalmente livre da cor, a cor autônoma, a cor pelo valor dela em si, né? Como aqui, essa obra que eu considero uma coisa extraordinária, é o Ateliê Vermelho, né? Em que você tem todo um ateliê, né? Tudo vermelho, né? Apenas alguns quadros aqui com sons, e você tem todo o espaço, os objetos, né? E esse vermelho, né? Esse vermelho profundo, forte, né? Isso dá uma dimensão, né? A tela, todo um impacto, né? É um,
é um vermelho muito bem trabalhado, né? Como é que ele está em contraste com outros tons de vermelho, outras cores, muito poucas, né? Aqui o azul, né? A gente pode reconhecer aqui a catedral, né? Que isso aqui é uma janela dando para o Sena, né? Mas as cores não têm mais nada a ver com a cor local. Também não é uma cor simbólica, né? É a cor autônoma, né? Isso já é digamos, uma consequência do pós-impressionismo. Né, isso aqui é uma obra famosa, um trabalho grande. Aliás, existem dois trabalhos com esse tema, a dança. E aqui no Jardim Botânico tem uma escultura que reproduz uma das danças, né? Porque são um pouco diferentes os dois, mas é a mesma coisa. É um grupo de dançarinos com um fundo muito simples, azul e verde, né? Mas é, são dois, e um parece estar nos Estados Unidos ou em Paris, e a outra está na Rússia, porque nesse começo do século XX, né, alguns milionários russos aproveitaram e adquiriram muitas obras assim de vanguarda, né, que hoje são uma são dos tesouros lá dos museus russos, né? Aqui é uma obra muito famosa dele, é um trabalho grande, né? E aqui eu tenho uma reprodução de um livro, né? Como é que foi o processo de criação. Aqui só tem uma parte que ilustra no livro, que era o seguinte: ele pintava durante um dia inteiro a tela, pintava. Aí ele não estava, fotografava, não estava satisfeito. Como é pintura a óleo, leva tempo para secar, você pode apagar e depois começar tudo de novo. Então ele apagava, no dia seguinte ia começar tudo de novo. Aí também não estava, apagava, até que ele chegou aqui. Depois de não sei quantas. Eu tenho aí o livro, é um livro sobre a obra dele, né? Sobre a obra do Matisse. São umas 20 e tantas vezes até que ele chegou aqui. Isso foi pintado num dia, né, que era o que ele queria, como se fosse assim, vamos dizer, saiu com aquele desenho, quem desenha muito, né? Aí está ali, aí sai o desenho tão legal, sem esforço nenhum, né? E aqui ele queria uma pintura assim que não saísse com toda essa, que era o processo dele, né? De refazer e fazer tudo depois de novo, refazendo, né? Criando, quer dizer, mas não tem aí um modelo pré-estabelecido. O artista, isso vai ser o artista moderno, ele está pesquisando, ele está descobrindo, né? E aí, vamos dizer, através da cor, é uma figura sensual, moderna, né? Isso aqui já não tem mais nada a ver com as Vênus antigas, com aquelas representações, né? Isso aqui é um detalhe tirado lá do livro, né? Aqui o André Derrem, outro fauvista, né? Vocês veem aqui, né, a cor, a radicalidade da cor, não é um céu totalmente vermelho, aqui a água, os barcos, né, de uma força assim, o contraste chega a ser violento, né? E eles foram chamados de fauves porque isso, para a época, para a noção de cor das pessoas, era chocante. Então, um crítico chamou, né, de fauves, selvagens. Fauve significa selvagem em francês, né? Aqui a gente tem uma paisagem, né, num porto, digamos, em termos de forma, em termos de desenho, né, ainda é a forma clássica, né, sem a preocupação de ser fiel, né, se não está seguindo inteiramente a perspectiva, a lei da perspectiva, né, porque o importante aqui é a cor, né, essa cor, o experimento com a cor. Né, então, aqui a gente tem a figura, é uma mulher, né, pela pose, é uma mulher de bordel, né, aqui o próprio pintor, né?
Aqui o Raul Dufy, que é um outro artista, né? Veja aqui, tudo o importante é a cor, né? Isso daqui é o desenho é uma coisa espontânea, ele desenha diretamente com a cor, né? O Dufy ainda é muito popular, esses quadros dele são vendidos assim, como posters, né? Com reprodução, você pode encomendar, né? Aqui a gente tem, né, uma paisagem. O compromisso não é, vamos dizer, de ser real, mas é você ver através das cores, né, o, a, a, o, tanto os fauvistas quanto os impressionistas, embora eles não tenham revolucionado o desenho, né, porque aqui não tem um desenho revolucionário, um desenho, mas eles contribuíram muito, né, para o anti-academicismo, né, contra o desenho acadêmico, que não permite espontaneidade, né, e tudo é calculado, tudo é meticuloso, né, tudo, vamos dizer, é mais ou menos preciso, né? Ou não tem essa espontaneidade, isso vai ser muito importante para o desenvolvimento das artes em geral, né? Para o desenho, para tudo. Né? Aqui a gente tem né? Um clube da sociedade, numa mesa verde de jogo, né? Aqui os garçons, né? Os serventes, é, aqui uma corrida de quadros, né? De cavalos, desculpa, uma corrida de cavalo, hipódromo, né? As pessoas, né? Parece um esboço, né? Mas você percebe que não é um esboço, isso daqui está bem bolado, como estão as cores, como é que as pinceladas, como a coisa está distribuída, né? Então, você tem um centro, para o lado a coisa, vamos dizer, se perde, né, as figuras que se movimentam, estão indo para frente ou para trás. Aqui mais uma série de obras dele, né, em que você tem sempre isso, a, a, tudo é criado com a cor, né? O desenho muito livre, muito simplificado, né? Muito espontâneo, e a cor, né? As manchas, as grandes manchas, os grandes espaços, o espaço é determinado pela cor. De certa forma, o desenho vem complementar. E agora vamos aqui para o expressionismo alemão, está passando um pouquinho da hora, mas vale a pena. Né? O expressionismo alemão é como os fauves, né? Os fauvistas franceses, com a diferença que, reparem, né, todos esses quadros que nós vimos aqui, eles são uma exaltação da vida, a vida que dá prazer. Né? Então, aqui um apartamento, um quarto, pode ser de hotel, residência, né? Mas que dá para o mar, dá para a cidade da praia. Né? Aqui, lá em Paris, o centro, né? Aqui a vida noturna, o jogo, aqui a diversão no hipódromo, né? Aqui o derrém, né? A, a prostituta, aí não tem nada de sofrimento, né? Até tem aquela coisa assim de maliciosa, né? De quem entende de prazer e dá prazer, né? Aqui o Porto, né? O Matisse, então, nem se fala, né? A alegria de viver. Aliás, esse quadro aqui se chama Alegria de Viver, exatamente, né? Já os alemães, os expressionistas alemães, eles vão utilizar a cor e essa liberdade do desenho, mas tem um sentido crítico, irônico. Né? Essa mesma nova vida metropolitana, né? E essa mesma pintura em que
o desenho se confunde com a pintura, tudo é feito já diretamente com a cor, com o pincel, com a tinta, né? O espaço é construído com a cor, com a tinta, né? Mas tem digamos, um lado transgressor. Um lado transgressor, como, por exemplo, aqui, são dois casais, né, nus, acampando. E, aliás, eles eram um grupo de artistas mesmo, que viviam juntos, faziam piqueniques, faziam viagens, excursões, coisa de jovem, né? É, se junta, né? O... E tem um sentido crítico, né? Aqui a gente tem uma mulher, uma senhora da época, né? Com essa cara azul, parece de tristezas, ela lá, né? Isso daqui é o Kirchner, o nome desse artista, o Karl Ludwig Kirchner, do grupo de Brücke, que significa ponte, né? Então, tem aqui né, a vida de Berlim, a vida noturna, a vida social, a vida da metrópole, né, os transeuntes. Né? Mas aí tem um lado meio de caricatura, um lado meio irônico, né, um lado meio crítico. Né? O expressionismo alemão ele é uma coisa pesada. Né, tem um sentido crítico, né? Não é uma louvação, não é uma exaltação, ou é algo, vamos dizer, realmente chocante, né? Assim, para chocar mesmo. Como aqui, né? Luz aqui é um bacanal, né? De jovens, as mulheres são nuas, aqui estão os dois homens, isso aqui aparece atrás da árvore, né? Com essas cores, nus, né? Os piqueniques, né? Aqui a gente tem uma paisagem urbana, né? Essa nova urbanidade que as novas metrópoles trouxeram, né? Eu não sei se essa cidade é Frankfurt ou é Berlim, porque as cidades têm muitas. As cidades alemãs geralmente são, na Europa, quase toda parte, né? À beira de um rio ou de um lago, por causa da água, né? Aí as pontes. Mas o objetivo aqui não é retratar, não é mostrar a realidade, é passar um sentimento, expressar um sentimento, né? E o sentimento aqui, né, do expressionismo alemão, é um sentimento carregado de transgressão assim no sentido de libertação, né, como aqui, libertação sexual, né, ou de crítica social, né? E aqui é uma obra muito interessante, que é um autorretrato dele, vestido de oficial. Ele teve que participar da guerra. Isso daqui já é da época da Primeira Guerra, né? 14, 18, né? Embora ele não tenha perdido a mão, né? Ele se representa assim como com a mão mutilada, que vamos dizer, o sentimento do pintor. Não pode pintar, por causa da guerra, tá? A mão é amputada, né? Simboliza isso, essa impossibilidade, né? É num quarto com uma mulher nua, né? Uma prostituta, ele com cigarro, né? É a folga do soldado, né? Evidentemente é uma coisa crítica, né? Aqui é outro, o Carl Schmidt Rottluff, né? Então é a mesma liberdade, a cor autônoma, mas em termos de forma, né? Digamos, é muito livre, não tem muita preocupação, mas ainda vamos dizer, a forma, a imagem tradicional, né? Do quadro, antes do quadro, né? Não é uma revolução, ainda não tem a revolução da forma. Essa revolução da forma, do desenho, né? Isso vem lá dos cubistas. Os cubistas. Há uma influência, né? Por exemplo, aqui é claro que isso daqui tem uma influência do cubismo, né? Pela forma geométrica e tal, né? Mas a pesquisa é uma pesquisa com a cor,
né? E sempre tem quer dizer, o sentimento do expressionismo alemão digamos, é uma coisa meio de crítica, né? É mais crítico, não é uma exaltação, não é como fovismo, né? Cheio de alegria de viver, é uma coisa pesada, né? Às vezes crítica. Ah, esse aqui tem mais a ver, né? Lembra um pouco tanto o fauvismo parisiense, porque aqui o tema é um interior de de um quarto, né? É, a, Bem, já são 16h08, só vai dar para nós ficarmos por aqui. É, a... Deixa eu voltar lá, interromper a gravação.